Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vamos a mais uma dica e truque do Power BI. Dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre qualidade dos dados. Tenho visto muitas fontes de dados com muitos erros e as pessoas não sabem nem onde procurar e como preparar os dados. Dá uma olhadinha nessa imagem, você vai perceber que nós temos aqui em cima um gráfico que vai te dar a qualidade dos dados, né? Se eles estão, quantos por cento estão válidos, quantos erros e quantos vazios. E aqui ele vai te dar o gráfico também de quantos distintos você tem e assim por diante. Então vamos ver isso na prática. Olha aqui, ó. Eu tenho uma fonte do Excel que eu criei aqui umas linhas e deixei várias coisas em branco, por exemplo, nome de produto, datas, deixei várias coisas em branco. Então, o que isso vai influenciar? Aqui nos números estão todos ok por enquanto, tá? Eu coloquei também, ó, tem datas em branco e aqui não tem muita coisa não, tem só 200 e poucas linhas para a gente estudar. Quando eu associo isso ao meu Power BI, até aí não tem problema nenhum porque ele vai enxergar como dados, né? E principalmente o conteúdo dela ele não valida, né? Porque se tem dados em branco, para ele não tem problema nenhum. Muito bem, se formos lá no Power Query, dá um clique aí no exibir a fonte, ou editor de consultas. Aqui no editor de consultas eu chamei até de dados furados, né? Dá uma olhadinha aqui, só para você ter ideia. Ó. Essa coluna de gerente, por exemplo, ela está ok. Ela tem aqui 100% dos dados válidos, não tem erro e nenhum vazio. Vendedor, está ok. Olha só, categoria, eu tenho 9% dela está vazia, tá vendo? E aqui o 91% eu tenho válido. Bom, Renatão, onde é que você encontra isso? Então, no Power Query você tem aqui o menuzinho chamado exibição. E aqui você tem, ó, qualidade da coluna, tá vendo? A qualidade da coluna vai te dar os dados de percentuais. E o perfil da coluna, você vai visualizar aquela parte lá embaixo. Quando eu seleciono a coluna em si, ele vai te dar o perfil da coluna em si. Por exemplo, vamos pegar aqui na categoria, que eu tenho 9% vazio, tá vendo? Ele te dá aqui, ó, quantos vazios eu tenho? 19, né? Por exemplo, quantos itens eu tenho, quantos erros, quantos vazios e assim por diante. E então, você coloca aqui o perfil da coluna, tá? Distribuição de colunas, essa opção, esse checkbox vai te dar um dado bem interessante. Olha aqui, por exemplo, ó, quantos produtos eu tenho? Eu tenho 30 produtos distintos, 5 exclusivos. Aqui na categoria eu tenho 6 categorias. Vendedor, eu tenho 15 distintos e 4 exclusivos, tá? É isso que ele vai te dar. Agora vamos fazer umas ações aqui. Vamos lá. Vamos pegar lá na fonte de dados aqui, se você der um clique no fechar e aplicar, óbvio que ele vai voltar para o Power BI. Olha o que eu vou provocar. Aqui nos dados, eu costumo pegar algumas informações, o cara coloca lá ND, né? Não disponível. Pô, gente, isso aqui é uma coluna de quantidade, quantidade é numérica. O camarada vai lá e coloca um alfanumérico, já quebrou toda a minha história, né? Preço, por exemplo. Vamos colocar aqui um preço, por exemplo, a ser definido, né? To be defined, por exemplo. Tá lá. Vou salvar isso aqui, ó. Ctrl S. O que vai acontecer quando você chegar aqui no teu Power BI e der um botão direito nos dados furados e dar um atualizar dados? Vai gerar o quê? Erros, né? Óbvio. Olha lá, ó, gerou um erro. E aí para achar esse erro? Olha, não é uma tarefa muito simples. Principalmente quando a fonte de dados vem de lugares complexos. Mas vamos lá, vamos ver o que dá para fazer aqui. Ó. Quando você clicar no exibir erros, sabemos que há 7 erros, né? Aqui no Power Query que ele abriu, vamos lá, então dados furados, olha só como é legal esse painel aqui. Esse painel vai te dar o seguinte dado, eu tinha colocado erro, olha aqui, ó. Olha só a quantidade, a coluna quantidade, que ela é numérica ainda, né? Ela tem 2% de erro, tá vendo? E o preço, que também é numérico, ele tem 1% de erro. Tudo bem, mas onde é que estão esses erros? Óbvio que se você navegar aqui nos dados, você vai verificar o que? Error, tá aqui, ó. Então, se você clicar na coluna em si, ele vai te dar, existem 6 erros, tá bom. Eu naveguei no erro, o que eu posso fazer? Bom, primeiramente eu posso dar um botão direito aqui no erro e dar um substituir valores. Se por acaso você fizer isso, vou trocar erro por 0, é uma alternativa, tá? Não há
problema nenhum, que é bem tranquilo fazer isso. A outra alternativa é você simplesmente, aqui no, se eu clicar aqui em Error, ele vai abrir o painel de erros, né? Mas eu posso, no perfil da coluna, ó, já me listou aqui a quantidade de erros, né? E eu posso eliminar. Bom, se você pensar em eliminar esses erros, ó, se eu clicar aqui no Error, ó, o que ele vai te dar? Ó. Tipo alterado, ele tentou fazer uma conversão de quantidade e não conseguiu. Então eu vou aqui no histórico, clicar no quantidade só para ele excluir e voltar ao que era, né? Que voltou aqui o meu erro. Da mesma forma que eu fiz isso lá naquela coluna de quantidade, eu tenho aqui a minha coluna de preço. A coluna de preço deve ter um valor alfanumérico aí. Vamos clicar aqui no erro, ó, tá vendo? Se eu passar o mouse ali no erro, tanto ali quanto aqui, ele vai colocar remover erros. Se eu der um remover erros, olha o que ele vai fazer. Olha só, ele criou aqui na linguagem M, olha o item seguinte, tabela, remove rows with error, ou seja, aquela coluna que é quantidade, ele eliminou as linhas. Bom, tá certo isso? Certo não tá, mas eu consegui fazer com que o meu índice de erro chegasse a 0%. Então é isso que eu falo para as pessoas. Tomem cuidado, perguntem aí para o dono da informação por que se a coluna é numérica, por que o camarada vai lá e põe um alfanumérico, entendeu? Então essa é a ideia para você tomar cuidado, começar a estudar a sua coluna para ver onde que estão as informações peculiares para que você depois não sofra. E quem vai sofrer normalmente é o cara da ponta lá que está com o Power BI e não consegue ler as informações, aí aparece com erros e você fica tentando fazer uns malabarismos para isso. Então, esse painel aqui de qualidade de dados, o foco desse vídeo é para isso, para que você tenha exatamente uma visão geral do que você pode fazer para trabalhar com essas informações de forma correta. Eu quero dizer para vocês o seguinte, por exemplo, aqui na tabela de produto ou categoria, né, lá na tabelinha aqui, ó, eu tenho produto e categoria, duas colunas, mas olha só, eu tenho uns produtos em branco, está errado isso aqui? Não, não está em branco, porque o campo ele é alfanumérico, né? Ah, eu tenho umas datas em branco, está errado? Não, não está em branco, tá? Caso você queira um dia alterar, é só você navegar até o objeto que você quer. Você vai ver, por exemplo, datas aqui, ó. As datas, eu tenho 71 datas vazias. Eu poderia colocar uma data default, por exemplo, mas aí eu não consigo visualizá-la no Power BI as datas que estão em branco. Então, sabe, tem aquele bom senso que você tem que validar realmente o que você precisa. Então, use e abuse desse recurso de painel de erros aqui, que é a análise dos seus dados para que você tenha uma aplicação mais consistente.